Relembrando Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando Jesus estava subindo aos céus, Jesus disse: Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E é assim que está estruturado o livro de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 1 até o capítulo 7, a igreja está em Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 12, a igreja vai, por causa da perseguição, ela é levada a ir para as regiões vizinhas da Judéia e Samaria. E do capítulo 13 em diante, daí começam as viagens missionárias de Paulo e a igreja vai até os confins da terra. Nós já estudamos até o capítulo 9, então nós já estamos ainda nessa parte do meio, que é uma parte transitória. E isso vai ficar muito claro hoje. Esses capítulos do meio, aí, o capítulo 8 a 12, são capítulos importantíssimos de transição para a última fase, para a última parte do livro, que é até os confins da terra. Então, no capítulo 9, por exemplo, nós vimos a conversão de Paulo, e eu dei uma atenção especial no último estudo para a conversão de Paulo, e Paulo é importantíssimo nessa transição. Quer dizer, se a última parte, a partir do capítulo 13, começam as viagens missionárias de Paulo, então Paulo vai levar o evangelho até os confins da terra. É essencial a gente ver a conversão de Paulo, e a conversão de Paulo está descrita no capítulo 9 de Atos. E outro fato importantíssimo e de transição para essa última parte até os confins da terra, e não aconteceria, quer dizer, a última parte até os confins da terra não aconteceria se não fosse o capítulo 10, que nós vamos ver hoje, que é a visão de Pedro. Para algumas pessoas, ler o capítulo 10 pode passar bem batido e nem entender essa história, quando Pedro tem uma visão de um lençol com animais que desce, e ele diz que não vai comer esses animais. A gente tem que ter algumas noções interpretativas ali, mas esse capítulo, o capítulo 10, é importantíssimo e é a transição para o capítulo 13 em diante, até os confins da terra. Se o capítulo 10 não acontecesse, a igreja não iria até os confins da terra. Tinha que acontecer o capítulo 10, tá? Que é essa visão de Pedro. Então vamos ver isso um pouquinho melhor hoje. Nós fomos até o capítulo 9, versículo 31, então eu vou pegar o finalzinho do capítulo 9 ainda. Diz: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Então nós ainda estamos aí nessa parte em que eles saem de Jerusalém e se expandem agora para Judéia e Samaria, né? Lida é uma cidade que fica mais ou menos 40 quilômetros de Jerusalém. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida, os cristãos que estão em Lida, na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Então, notem aqui um paralítico, ele não podia andar, e há 8 anos ele já está nessa condição de paralisia. Disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Arrumar a cama como? E a noção em grego aqui é tipo, enrole a tua esteira, né? Que era, eles muitas vezes dormiam em cima de esteiras. Então levante, um paralítico de 8 anos, levante, enrole a tua esteira, quer dizer, levante-se e arrume a sua cama. E ele se levantou imediatamente. E todos os que viviam em Lida e Sarona provavelmente é a região da planície de Saron. Talvez tenha tido até uma cidade com esse nome, então Sarona. Mas então essa cura desse paralítico, que há 8 anos era paralítico, provavelmente Lida era uma cidade pequenininha, então essa cura desse paralítico que há 8 anos estava paralisado, e Pedro o cura. Essa cura se alastra, e todos a região, não só a cidade, mas a região fica sabendo dessa cura. Ouviram, né, viram ele já curado e se converteram ao Senhor. E aqui a gente tem já conversamos sobre isso anteriormente, essa situação bem peculiar
dessas primeiras décadas do cristianismo, que Deus usa essas curas miraculosas e sobrenaturais para atrair as pessoas para o Evangelho. Continuando, em Jope, e agora nós vemos aqui no mapa, Lida em Jope. Jope fica aqui, Jope era o porto mais antigo de Israel. Se vocês lembram da história de Jonas, quando Jonas queria fugir da missão que Deus tinha lhe dado, que era ir para Nínive, mas Jonas foge até o porto de Jope, que é justamente essa cidade, e no porto de Jope ele pega um navio para ir para Tarsis, né? Mas então em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Então frisem aqui essa mulher, que é uma mulher não é tão comentada no Novo Testamento. Ela tem poucos versículos, inclusive, no Novo Testamento, mas esses poucos versículos se tornaram tão impactantes que influenciam ministérios até hoje. Então, qual é esse diferencial de Dorcas e por que até hoje ministérios de assistência social se chamam de Ministério Dorcas? Porque a Dorcas se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, então Pedro estava em Jope, né? Tinha feito aquela cura do paralítico de 8 anos em Lida, e Lida ficava perto de Jope, cerca de 18 quilômetros aproximadamente, Lida para Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. E isso é interessante porque são as outras mulheres, são as pessoas que estão falando agora e testemunhando para Pedro o que essa mulher fazia. Uma coisa é você falar de você mesmo, mas outra coisa é quando as outras pessoas falam de você e falam o que você fazia. E esse é o caso aqui. Quando Pedro chega, as viúvas, né? As viúvas que na época tinham uma situação miserável e dependiam da caridade, né, de outras pessoas, as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito. Então, provavelmente Dorcas era uma costureira, né? E costurava os vestidos e roupas para os necessitados e para as viúvas, né? Para os carentes. E daí vem, pessoal, os ministérios também, que muitos dos ministérios chamados ministérios Dorcas estão associados aí à costura ou coisa do gênero, né? Ou à caridade. Pedro, então, mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou, e voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé, e então, chamando os santos, né, os outros cristãos, e as viúvas, apresentou-a viva. Então, mais um dos casos no Novo Testamento, assim como já tínhamos casos do Antigo Testamento, a ressurreição de Jesus depois, e temos mais um dos relatos aqui de ressurreições, né, no Novo Testamento, com Dorcas. O exemplo de Dorcas continua influenciando cristãos e ministérios no serviço de amor ao próximo até hoje. Então vejam quantos aqui eu busquei no Google hoje à tarde, Ministério Dorcas servindo com amor, e essa é a questão, né? A questão de Dorcas é esse serviço, essa caridade, fazendo roupas, doando roupas, né? Dorcas servindo com amor, Ministério Dorcas, né?
Ministério de Ação Social, notem aqui, né? Aqui, Dorcas em Ação, isso aqui é um ministério feminino, é de mulheres, é um ministério, inclusive, internacional, Dorcas em Ação. Enfim, então, Dorcas está relacionado, bastante relacionado a serviço social, a ação social, muitos grupos de mulheres se chamam, que fazem doações, ou que muitas vezes costuram. O nosso grupo aqui, muito bem, eu não quero trocar o nome do grupo, né? O grupo de mulheres aqui se chama Rebeca, mas muito bem poderia ser também o grupo Dorcas, porque as mulheres aqui fazem as suas costuras e depois transformam isso, né, em caridade, em, como se chama, Silvia, os kits para bebês, né? Os enxovais para bebês. E então as mulheres aqui em todas as reuniões elas costuram e é um ministério de ação social também. Então bonito, Dorcas de fato é um grande exemplo e continua influenciando aí cristãos, né, desde a sua época. Continuando, este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Agora vamos para o capítulo 10, a história do centurião Cornélio. Havia em Cesareia, e daí nós vamos para o mapa aqui, é outro porto, Jope era o porto mais antigo, né? Cesareia era um porto extremamente importante para o Império Romano, né? A Cesareia de Filipe. Então, esse centurião, que é um soldado do Império Romano, vivia em Cesareia. Então, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Centurião era um oficial que comandava uma centúria, uma centúria era um destacamento de 100 homens do exército romano. Normalmente, vejo que centúria quer dizer 100 homens, mas normalmente eles acabavam, esses pelotões aqui, normalmente tinham de 300 a 600 soldados, então provavelmente ele até comandava muito mais soldados do que apenas 100. Mas esses centuriões eram ligados ao Império Romano, né? Note que nós estamos na região da Judéia aí, né? Mas eles se reportavam ao Império Romano e eram representantes do Império Romano. Então, pessoas de prestígio social, né? Então, esse homem chamado Cornélio era esse centurião do regimento italiano, mas um detalhe aqui é que esse Cornélio devia ser um semiprosélito. O que é isso? Um semiprosélito é alguém que aceitava as crenças e práticas do judaísmo, mas não chegava a circuncidar-se. Vocês já vão ver que ele fazia doações, ele fazia orações, ele fazia doações, que eram duas das práticas dos judeus. Então, Cornélio, ele devia ser um simpatizante do judaísmo, ele seguia certas práticas e crenças do judaísmo, mas ele ainda não havia se circuncidado. Se ele tivesse circuncidado, ele seria um prosélito, um convertido ao judaísmo. Mas vocês vão ver no decorrer da história que ele não tinha sido circuncidado ainda. Então, ele é um semi-prosélito. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente. Né? Então, é uma pessoa realmente temente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, que nós já vimos isso, é uma das orações dos judeus, né? Às 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. Então, certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Ou seja, foram lembradas por Deus e vistas por Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Então, notem como, pessoal, eu coloquei uma observação no final do estudo de hoje, mas vou falar desde já. Nos primeiros estudos, eu cheguei a mencionar isso.
o livro ganha o nome de Atos dos Apóstolos, né? Mas, na verdade, não são os Atos dos Apóstolos, são os Atos de Deus, são os Atos de Jesus Cristo, são os Atos do Espírito Santo. Quem está traçando a história é Deus em todos os pontos. É Deus que está construindo isso. São os atos de Deus através dos apóstolos. São os atos de Deus através de Pedro. Note que Pedro, para Pedro ressuscitar a Talita, a Dorcas, Pedro orou primeiro, né? A ressurreição é um ato divino. Só quem pode ressuscitar é Deus. A ressurreição foi um ato de Deus. A cura do paralítico de 8 anos é um ato de Deus. É Deus curando e sabendo que essa cura vai resultar em muitas conversões, né? Vai chamar a atenção de muitas pessoas e vai resultar em muitas conversões. É Deus ressuscitando essa mulher e novamente usando isso como um instrumento nas suas mãos para a conversão de muitas pessoas. Os atos são divinos. E aqui nós temos com clareza isso, né? De como é Deus que está construindo, é Deus que está fazendo tudo isso. Deus fala com Cornélio e Deus diz para Cornélio onde Pedro está, que Pedro está na casa de Simão, o curtidor, que fica à beira-mar. Vá para lá e mande chamar esse Pedro, que era desconhecido de Cornélio. Vejam como Deus está trabalhando né, em todas essas circunstâncias aqui, tanto em Cornélio, quanto Deus vai trabalhar em Pedro. Nós já vamos ver também que Deus vai, então, Deus revela para Cornélio, mas Deus revela para Pedro também, como Deus usa e como Deus, né, vai trabalhando, não só naquela época, pessoal. Deus está fazendo a mesma coisa hoje. Deus continua construindo as nossas vidas e Deus continua trabalhando em nossas vidas e através das nossas vidas, as vidas de outras pessoas. Isso é uma teia, uma enorme teia, e Deus está conduzindo tudo isso brilhante, majestosamente, né? Magistralmente. Então, continuando, Deus manda que ele vá lá, né, e mande chamar Pedro. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, quer dizer, um soldado que cria também, né, dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então, de Cesareia até Jope dá aproximadamente 50 quilômetros, e ele mandou, então, esses soldados, seus servos, para Jope buscar Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, porque eles tinham que fazer 50 quilômetros, né, naquela época, não era de carro, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, os servos de Cornélio, Pedro subiu ao terraço, lá em Jope. Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase, né? Caiu em êxtase. Ele teve uma visão. Note que ele estava com fome. Então, o que aparece para ele agora? Ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Muito bem, note que tem toda espécie, em cima desse lençol, tinha toda espécie de quadrúpedes, toda espécie, tá? Já vamos ver isso melhor. De quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E essa voz, então, a voz de Deus lhe disse: Pedro, levante-se, mate e coma. Ele estava com fome, certo? Então, levante-se, mate e coma. Mas imagina a resposta de Pedro. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Tá, e agora, então é isso que eu falei para vocês no início do estudo. Às vezes pode ter uma pessoa que
pega um capítulo como esse daqui e vai lendo e acha muito esquisita essa história aí de ter essa visão com um lençol. Ah, ele estava com fome, apareceu um monte de animal, mate e come e tal, e passa batido. Isso daqui é fundamental e é a transição para a próxima parte do livro e para o evangelho ser pregado até os confins da terra. Havia uma restrição dos judeus quanto aos gentios, quanto aos não-judeus. E eles nem entravam na casa dos não-judeus, certo? Então, essa visão que Deus está dando aqui para Pedro agora é o que vai, é a transição, é o que vai mudar e abrir a mente, né? E abrir a possibilidade do evangelho ser levado para os não-judeus também, que até agora não era feito. Então vejam, Pedro diz: Senhor, de modo nenhum, eu jamais comi algo impuro ou imundo. Então vamos entender o Antigo Testamento falava sobre esse tipo de animais. Em Levítico capítulo 11, tem diversas leis sobre animais puros e impuros. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: digam aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina. Essa é a regra. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem o casco fendido. Considere-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido. É impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido. Considere-na impura. E o porco, aí vem a regra do porco, né? Embora tenha casco fendido também e dividido em duas unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, considerem-nos impuros. Embora hoje, então, a gente às vezes veja mais algumas religiões que até hoje têm essa restrição alimentar a porco e achem porco um animal impuro, mas na verdade não era só o porco. O porco é um deles, né? Mas vocês vejam que a restrição era de vários animais aqui, né? E eu vou resumir a história, porque depois, em Levítico 11, nós temos os peixes que podiam ser comidos e os peixes que não podiam ser comidos. Temos as aves que podiam ser comidas e as aves que não podiam ser comidas, tá? E vou pular, então, para os animais que rastejam, porque isso Pedro viu em cima do lençol também, animais que rastejam. E então diz: todos os animais de 4 pés que andam sobre a planta dos pés são impuros para vocês. Todo que tocar os seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Notem aqui, pessoal, essa questão de todo que tocar os seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Eu resumi aqui, o capítulo é bastante longo, mas tem uma série de advertências. Entre essas advertências de animais, dessa série de animais, né, tanto de animais com casco fendido, que ruminam e tal, quanto aves, quanto peixes, quanto animais que rastejam, mas uma das coisas que sempre está embutido lá e que vem junto se o animal morrer e você tocar no animal que morreu, você se torna impuro. E daí tem uma lá que eu acabei não colocando aqui, vocês vão ver lagartixa aqui. Se uma lagartixa, por exemplo, caísse num poço de água, o poço de água se tornava impuro. E o que eu estou querendo dizer com isso? Então, todo que tocar os seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Essas leis aqui não são mais leis válidas para nós hoje. No Novo Testamento, nós temos liberdade de consumir essas carnes, esses animais. Eram leis para aquele povo naquela época. E pessoal, cuidado com o julgamento, porque voltem, regridam aí praticamente 4.000 anos e pensem na medicina naquela época e pensem no povo no deserto, sem água, sem banheiro e um monte de coisa. Então, nós temos que voltar para aquela época e já tem estudos de médicos que estudaram essas restrições naquela época e veem completo e total sentido dessas leis de Deus dadas para aquele povo naquela época, naquela situação de uma vida no deserto, sem água em abundância, sem banheiro, entende? Então, animais que caem dentro de um poço, o poço todo se torna impuro, isso é defesa da vida, Deus está defendendo-os, tá? Não é simplesmente restrição por restrição. Tem um propósito divino aqui, por mais que hoje, 4.000 anos depois, a gente não consiga entender. Mas vamos lá.
Dos animais que se movem rente ao chão, estes vocês considerarão impuros: a doninha, o rato, qualquer espécie de lagarto grande, a lagartixa e o camaleão. Dei uma resumida, tem outros lá. De todos os que se movem rente ao chão, esses vocês considerarão impuros. Não se contaminem com qualquer desses animais, não se tornem impuros com eles. Se uma pessoa comesse um animal desse, se tornaria impuro e se contaminava e levava 7 dias a descontaminação e a impureza. Não se tornem impuros com eles. Então, havia essa restrição e eles não podiam comer. E agora vocês entendem, tá? Nós estamos aí, Pedro é um dos discípulos de Jesus, nós estamos no início da igreja do Novo Testamento. Essas leis ainda não foram tiradas, não tinha clareza de que essas leis eram sombras do que haveria de vir, como Hebreus fala, mas Hebreus é um livro escrito posteriormente. Então, essa clareza não havia ainda. E Pedro ainda está com essa lei de Levítico na cabeça. Ele não pode comer. Em cima do lençol, tem animais que rastejam, tem quadrúpedes que ele não podia comer. Tinha animais que ele podia comer ali também, mas tinha muitos animais impuros que ele não podia comer. Agora a voz do céu está dizendo, mata e come. E Pedro diz, de modo nenhum, Senhor, eu jamais comi algo impuro ou imundo. Claro que agora Deus está querendo dar uma lição e através disso Deus vai abrir os olhos de Pedro e Deus quer dar uma lição para Pedro de que através desses animais Deus vai mostrar que também os gentios, os não-judeus, que os judeus consideravam impuros, né? Deus não os considerava impuros. Então vejam agora a continuação da história. A voz então lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Quer dizer, se eu considero puro, você vai considerar impuro, né? E daí, isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. E agora é só para vocês verem que a questão, Deus não está querendo simplesmente falar de animais. Deus está querendo abrir os olhos de Pedro para a situação que virá. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio, esse Cornélio que é um não-judeu, né, considerado impuro pelos judeus, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Então Pedro ainda estava pensando na visão e o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Olha Deus conduzindo. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Não hesite. Por acaso que Deus... Olha a lição dos animais. Por acaso que eu digo que é puro, você vai chamar de impuro? E agora Deus diz, não hesite. Eles não são judeus, né? Mas não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. E daí... Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Que não hospedaria normalmente, porque ele está hospedando pessoas que não são judeus, que são consideradas impuras. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro, veja a alegria, né, do Cornélio, já reuniu os parentes, né, e os amigos para receber esse enviado de Deus. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Estão entendendo a questão aqui, então?
É contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Não entrava nem na casa de um gentil. Olha a lição que Deus está dando através dos animais, do lençol dos animais lá. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, eu vim sem qualquer objeção e posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? E aqui, pessoal, só então uma explicação. Os judeus evitavam os gentios por considerá-los impuros. Os gentios não adoravam a Deus e usavam alimentos impuros em suas casas. Logo, para um judeu entrar na casa de um gentio, tinha tudo para sair impuro. Então, eles nem entravam, né, na casa dos gentios. O preconceito não era bíblico. A gente não tem nenhum lugar da Bíblia dizendo que eles não podiam entrar na casa dos outros. Mas vinha das tradições judaicas. Frisem isso, tá? Era muito mais... A questão dos animais, sim, era uma lei, né? E essa lei Deus está dando clareza para Pedro agora. Mas essa questão de eles não poderem entrar na casa de um gentil, quer dizer, de um não-judeu, não era uma lei bíblica. Várias profissões também eram consideradas impuras por eles. Por exemplo, os pastores de ovelhas eram considerados impuros pelos judeus, uma profissão impura. Então, eles tinham muitas coisas sobre profissões impuras, pessoas impuras, lugares impuros, comidas impuras, né? E isso limitava os judeus de chegar perto dos gentios, dos não-judeus. E os mais preconceituosos chegavam a chamar os gentios de cachorros, né? Então, notem aí o grande preconceito. Uma parte disso era bíblica, a questão das comidas era de fato bíblica, mas não a questão de um preconceito com as pessoas, ou essa limitação de não entrar na casa de outras pessoas que não fossem judeus, né? Ou que não crescem no mesmo Deus. Mas eles tinham, então, esses preconceitos. E esses preconceitos, agora, Deus está quebrando esses preconceitos e Deus está dando clareza para que eles possam, agora, o evangelho, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora, como é que vai pregar o evangelho a toda criatura com esses preconceitos? Entende? Então, é isso. Por isso que eu falo para vocês, o capítulo 10 de Atos é um capítulo de transição importantíssimo, que abre a porta para a missão aos gentios e para a missão aos não-judeus, né? E tudo isso acontece através dessa visão de Pedro. Então, continuando, Cornélio respondeu. Então, Pedro disse, posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, 6 horas da tarde, e de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então, o Cornélio, ele é um semi-convertido ao judaísmo, mas ele não conhece Jesus ainda, ele não conhece a salvação em Jesus Cristo. Então, Deus aparece para ele, manda um anjo, né, manda ele chamar Pedro, e agora Cornélio está ali reunido, ele e toda a sua família, e mandou chamar os familiares e os amigos, ainda reuniu esse pessoal todo, e disse assim, né, estamos aqui na presença de Deus, para ouvir o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Eles, os judeus, tratavam os não-judeus com parcialidade. Eles não eram imparciais, eles eram parciais, chegando a chamar os judeus até de os não-judeus de cachorros, né? Esse preconceito. Mas eu agora, diz Pedro, olha a visão,
eu entendi que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, ele aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos? Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, ele estava pregando sobre Jesus Cristo e a salvação, enquanto ele ainda estava pregando, falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E essa questão, pessoal, é uma característica ainda das primeiras décadas, essa questão do falar em línguas, que se repetiu algumas vezes. E entendam aqui, nós não temos mais isso necessariamente hoje em dia nas nossas igrejas, mas entendo aqui como isso foi importante nessa ocasião que eles falassem em línguas. Porque o falar em línguas, esses gentios, esses que não são judeus e que têm um preconceito quanto a eles, mas esses não judeus também falaram em línguas. O Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram em línguas, que é uma ligação com o Pentecostes, uma ligação direta com o Pentecostes, mostrando então que Deus também age neles, assim como Deus agiu nos discípulos, tá? Então é uma ligação direta e um atestado de que os não-judeus também são amados por Deus e o evangelho é para ser levado para eles. Continuando a história. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. É óbvio, né? Eles estavam curiosos e sedentos de ouvir mais sobre Jesus, de ouvir mais sobre tudo que Jesus havia feito, sobre as histórias de Jesus. E Pedro, então, fica na casa de Cornélio por mais alguns dias. Notem essa pergunta, que para nós parece óbvia, mas na época não era. Pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Até ali, um gentil não seria batizado, né? Mas então agora, Cornélio é batizado, né? É esse não-judeu que é batizado. E pode alguém pedir? Nota que tinham ido 6 pessoas junto com Pedro, de Jope até Cesareia, até a casa de Cornélio. E talvez tenha sido para esses que Pedro tenha falado: pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Quer dizer, meus irmãos, o que vocês acham? O Espírito Santo desceu sobre eles também, nós vamos negar o batismo a essas pessoas, sendo que o Espírito Santo desceu sobre eles também? E não. Então, Cornélio foi batizado, né? E provavelmente toda a família de Cornélio também foi batizada. Os apóstolos, e agora vem a continuação, e daí nós já estamos entrando no capítulo 11, só para terminar essa história aqui, que termina no início do capítulo 11. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Notem como é uma transição, é uma novidade. Opa, nós estamos ouvindo falar que agora os gentios também estão recebendo a palavra de Deus.
é curioso para eles, é inusitado para eles. Vejam, é o início da igreja cristã ainda. E nós estamos nessas novidades das primeiras décadas. Então, os irmãos da Judéia, da região de Jerusalém, ouviram que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Só fixando, gentios, quem são os judeus? Gentios, todos os que não eram descendentes de Israel, tá? Então, todos os que não são judeus, todos os que não são israelitas, descendentes de Israel, são chamados de gentios. A Bíblia, então, usa bastante esse termo, não é um termo que a gente use tanto hoje em dia, às vezes é desconhecido, é um termo bem bíblico, né? Então, gentios são todos os que não eram descendentes de Israel. Então, continuando. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram, ele estava em Jope, né, depois em Cesareia, foi de Cesareia da casa de Cornélio para Jerusalém, centro, né, centro do cristianismo. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Estão vendo que eles estão escandalizados? Os judeus circuncidados e preconceituosos ainda quanto quanto aos gentios, né? Agora Pedro entrou na casa de um gentil, tá impuro, tá? O homem tá impuro, né? Entrou na casa de um incircunciso e ainda comeu com uma pessoa que não era circuncidada, que era um gentil, compreende? Então, absolutamente escandalizados com Pedro. Antes de julgar essas pessoas, vamos lembrar o seguinte. Provavelmente um grupo de cristãos vindos do farisaísmo, né, esse partido dos circuncisos, é um grupo de cristãos vindos do farisaísmo que continuava observando rigorosamente todas as leis do Antigo Testamento e achava ser necessário que os novos cristãos também fossem circuncidados, como era a lei do Antigo Testamento. Qualquer um, para fazer parte do povo de Israel, tinha que ser circuncidado. E eles continuam querendo que... Notem, pessoal, que é bastante óbvio, né? É bastante óbvio que eles peçam isso. Eles estão seguindo... Quais são os livros bíblicos anteriores a Atos dos Apóstolos? Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a vida de Jesus. Jesus tinha morrido fazia pouco tempo e ressuscitado fazia pouco tempo. Então, para eles, ainda a cabeça deles ainda é a cabeça do Antigo Testamento, das leis do Antigo Testamento. As leis do Antigo Testamento precisam ser cumpridas, né? E a lei do Antigo Testamento se quer fazer parte do povo de Israel, do povo de Deus, tem que ser circuncidado. Então não vamos julgar esse pessoal, né? Porque esse pessoal está aí nesse momento de transição do início da igreja cristã. Para eles as coisas não são tão óbvias como são hoje para nós, tão claras, né? Então eles esperavam que os novos cristãos fossem circuncidados. Lembremos que era o início do cristianismo e as sombras, como são chamadas essas leis do Antigo Testamento, que já não valem para nós hoje, são chamadas de sombras. As sombras estavam se dissolvendo aos poucos, né? Mas é o início da igreja cristã ainda, né? Mas então eles estão escandalizados com Pedro, que Pedro entrou na casa de um incircunciso e comeu ainda na casa de um cara impuro, de um gentio. Então Pedro começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão, vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Eu olhei para dentro dele e notei que ali havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu uma segunda vez e disse: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. E o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo. E provavelmente esses 6 irmãos estavam com ele ali em Jerusalém nessa hora para comprovar, tá? Eram testemunhas. Esses 6 irmãos
também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo que lhe tinha aparecido, como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro, que lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós, no princípio, lá no Pentecostes, né? Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? E aqui, então, Pedro agora explica para eles tudo o que aconteceu e por que ele fez isso, né, para não deixar dúvidas de que Deus havia guiado tudo isso e que Deus havia, então, aberto a sua mente e aberto isso tudo para ele. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. E pelo que tudo indica, até mesmo aqueles do partido da circuncisão, quando Pedro lhes disse isso, como Deus tinha revelado isso para ele, como Deus tinha agido lá em Cornélio, mandado ele chamar, como ele estava, quando ele estava orando, os homens de Cornélio já apareceram, como o Espírito Santo foi derramado sobre eles, da mesma forma que no Pentecostes sobre os discípulos, né, como eles receberam o Espírito Santo. Então, não restava dúvida, e até o partido da circuncisão, né, até os mais reticentes, amoleceram o coração e louvaram a Deus, né, que Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo os gentios. E agora, pessoal, isso era fundamental que acontecesse, que essa clareza, que eles tivessem clareza sobre essa missão, porque no início Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas para eles não era claro ainda que eles tinham que ir aos gentios. Provavelmente eles iam continuar indo para os judeus, falar para os seus irmãos judeus espalhados pelo mundo inteiro. Mas não era isso que Deus quer. Deus quer a salvação de todos os povos. Então, essa questão de Pedro, que essa visão de Pedro, e essa clareza que Deus deu para Pedro, através de como Deus agiu em Cornélio, como Deus agiu em Pedro e como Deus agiu em todas as circunstâncias, dá a clareza também para a igreja, para o centro da igreja em Jerusalém, do que Deus, do propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é a salvação de todos. E depois, sim, com Paulo, daí a gente já tem essa clareza muito melhor, né? Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como diz as Escrituras, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Mas isso já é Romanos, né? Então, depois de Pedro, depois dessa visão de Pedro, depois dessa clareza que Deus dá para Pedro, que é o líder da igreja, né? O pilar da igreja em Jerusalém, e através dessa visão, então, Deus dá essa clareza também para a igreja em Jerusalém, para o centro da igreja de Jerusalém. Então, vejo que agora o caminho está aberto para a missão para todos os povos, né? Para realmente ir por todo mundo, até aos gentios, até aos não cristãos, né? E também Colossenses 3:11 diz: já não existem mais judeus, né? No Novo Testamento agora, e nessa nova igreja, nesse novo povo de Deus, já não existem mais judeus, não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são o povo de Deus. Vocês, né, são um só, são o corpo de Cristo. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Um comentário, então: como é difícil para nós ainda hoje romper com hábitos culturais. Eles estavam com esses preconceitos deles, né? Até por certa parte justificados, eles tinham aprendido assim, né?
Como é difícil para nós ainda hoje romper com hábitos culturais com os quais crescemos, que estão errados perante Deus, ou deixar de lado visões de mundo estabelecidas. Assim como Pedro e a igreja, nós precisamos escutar a voz de Deus, a sua palavra, e nos adaptarmos à sua vontade, ao que ele quer de nós. O certo não é o que eu aprendi de casa, ou o que eu aprendi da vida, mas o que eu aprendo do Deus eterno. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, conhecerão a verdade os libertará. E uma outra reflexão, os atos dos apóstolos, na verdade, são os atos de Deus, né? Através dos apóstolos. É maravilhoso ver como Deus dirigiu cada pessoa e cada evento, fazendo com que tudo convergisse para o seu plano salvador. E Deus continua agindo da mesma forma no mundo hoje, movendo pessoas e eventos segundo o seu propósito salvador. Deus não mudou e Deus continua o mesmo. Deus continua fazendo isso. Eu sempre falo, Deus age em nós, por nós e através de nós. Porque através de nós, Deus age em outras pessoas. Deus nos usa para chegar em outras pessoas. E Deus usa outras pessoas para também nos abençoar. Deus nos usa para abençoar outras pessoas e Deus usa outras pessoas para nos abençoar. E Deus está conduzindo, assim, a nossa vida e a vida de todos muito bem. E como Deus é maravilhoso, e como Deus vai dirigindo tudo, né? E como Deus é impressionante, como Deus toca no coração de Cornélio lá, né, durante uma oração, aparece para Cornélio, como Deus aparece para Pedro, como Deus conduz tudo isso. É simplesmente fantástico, é divino, né? E nós estamos aos cuidados desse divino, desse nosso Deus maravilhoso, amoroso, que cuida das nossas vidas também, tão bem quanto cuidou da vida de Cornélio, né? E essa salvação chegou a nós também. Muito bem, capítulo então importante de transição. Semana que vem continuamos com o capítulo 11. E, pessoal, apesar de aqui a história ter terminado bem, e apesar daqui o partido dos circuncidados parece ter entendido esse propósito de Deus, essa questão da circuncisão, ela ainda vai ser uma questão debatida inclusive no primeiro sínodo da Igreja Cristã. Nós vamos ver isso em Atos capítulo 15. Esse assunto vai voltar. O assunto das comidas ainda é o início. Pedro já falou com alguns, né, ali em Jerusalém. Mas esse assunto vai ser debatido. A questão das comidas vai ser debatido. A questão dos circuncidados e não circuncidados vai ser uma pedra no sapato aí da igreja nos primeiros tempos. A igreja ainda está nas primeiras décadas, ainda está em formação, né? E essas questões ainda estão sendo debatidas pela igreja. Vocês vão ver como esses assuntos ainda vão voltar, mas a visão de Pedro já deu a abertura necessária para o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.